Bom dia galera da Labela Máfia, tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem acordou cedo aí, sexta-feira, deixa eu ver quem tá chegando aí, Sunset, Nai Sapatos, é isso? Moda Liz, quero ver quem é que vai estar com a gente nessa live hoje aqui, 9 horas da manhã da sexta-feira. Mas que horáriozinho, hein, Max? Caramba! Galera, live de manhã é muito mais legal que live à noite, sabia? Porque eu prefiro, pelo menos pra mim, de manhã é quando as ideias estão na minha cabeça, elas estão melhores. À noite, você já passou por aquele dia todo de... É cansativo, né? À noite. Eu prefiro, assim, de manhã eu gosto muito mais. E eu quero ver quem é que vai estar com a gente aí nessa manhã de sexta-feira. Pô, galera, queria começar a agradecer aí, galera da Labela Máfia, pelo convite, pela participação. Eu gosto muito do trabalho que a Labela Máfia faz, o grupo Labela Máfia faz no mercado com os lojistas. E para mim é um grande prazer estar participando aqui desse movimento inovador que a Labela Máfia está fazendo no mercado aí com vocês lojistas. Bom dia, galera. Deixa eu ver quem tá mais chegando aí. Juju Modas, Cláudia Ribeiro Boutique. Bom dia, meus queridos. Hoje o nosso tema é como motivar vendedores. Eu trouxe aqui uma sequência de anotações muito massa para vocês. Muito massa. E ó, tudo isso que eu vou falar para vocês aqui são coisas que eu mesmo já testei nas minhas lojas, quando eu tinha loja. Eu não sei se a galera que está chegando aí já me conhecia ou não, mas eu já tive uma rede grande de lojas e foi exatamente neste momento que eu tive lojas que eu realmente aprendi como é estar do outro lado do balcão. Galera, uma coisa é quando você enxerga e vê as outras pessoas fazerem, outra coisa é quando você convive com quem faz, mas quando você vai lá e faz, muda completamente a parada. E foi aí que eu aprendi muito. E motivar vendedores, que é exatamente o nosso tema de hoje, não é uma tarefa simples. Ou melhor, é o simples que não é fácil. Eu gosto de chamar assim. Motivação de equipe é simples, mas não é fácil. Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Jardim Moda, Top Fitness, show de bola, galera. Ó, para você que está assistindo o replay, seja bem-vindo. Essa live está acontecendo nesse momento agora, sexta-feira, 9 horas da manhã. Ela fica gravada no IGTV aqui desse perfil, tá? Para você assistir depois. Então, se você está assistindo o replay, seja bem-vindo. É um prazer estar falando contigo. Tenta se programar para próxima sexta-feira você estar com a gente ao vivo aqui às 9 horas da manhã, tá? Todas as sextas-feiras do mês de julho eu vou estar com vocês aqui às 9 horas da manhã. Serão ao todo 5 lives. Uma já foi sexta passada, à noite, que foi a primeira. E essa é a segunda. Temos mais 3 sem contar essa daqui. E essas próximas 3 serão às 9 horas da manhã. Então, se programa aí. Vamos tomar café da manhã juntos aqui, ó. Meu café tá aqui, ó. Meu café tá aqui. Pega o seu café, vamos brindar ao nosso começo do dia, aqui tomando café. Vou tomar aqui o meu. Eu não sei vocês, mas eu adoro café coado. Gosto de expresso também, mas o coado, pra mim, ele é sensacional. Quem mais tá entrando aí, pessoal? A gente já entra no conteúdo. Deixa eu ver quem mais tá chegando aí. Eu acho que o pessoal não tá tão acostumado a lives matinais. Mas não tem problema. A gente vai acostumando. Outro dia eu estava participando de uma live que foi às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E, galera, e tinha gente naquela live, hein? Meu Deus do céu. Muito massa de manhã, galera. Muito massa. Mia Fit Store, Sun Fitness. Show de bola. Labela Marta. Gostei do nome. Muito legal. Pessoal, vamos lá, ó. Vamos lá. Hoje a gente tem um conteúdo muito bacana. Eu vou falar aqui para vocês sobre como motivar vendedores. E mais pro final a gente abre para perguntas. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar aqui na caixinha de perguntas
que ao longo da live ou então no final eu paro para responder todas as perguntas de vocês, beleza? Deixa eu ver como é que tá de tempo aqui, 5 minutinhos. Dona Bela, Julianeller, sejam bem-vindos. Hoje o tema é como motivar vendedores. Bom, vamos lá, galera, vamos entrando já logo no tema e quem tiver perguntas coloca aqui na caixinha. Bom, eu fiz um roteirinho aqui muito massa, galera, muito massa. Que é o seguinte, pessoal, independente do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos sempre ter uma estratégia de motivação de equipe, tá? Seja qual for a sua equipe, se você tem uma equipe abaixo de você, se você é líder de uma equipe, você precisa entender que é preciso motivar essa turma, tá? Seja uma equipe de vendedores, seja uma equipe de gerentes, de repente você é um supervisor e você tem vários gerentes, de repente você é um gerente que tem vários vendedores. É muito importante você ter essa motivação, esse trabalho de motivação com a sua equipe. Porque uma equipe que não é motivada, ela, via de regra, o que acontece? Ela não consegue produzir, você não consegue extrair dela o máximo potencial que ela pode dar, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é um dos livros mais incríveis que eu já li, chamado Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Fica a dica para vocês aí de livro, um livro que, cara, mudou completamente a minha visão sobre muitas coisas. Eu já tenho esse livro há mais de 10 anos, e este livro, uma das primeiras páginas dele, ele fala sobre uma coisa chamada o desejo. E ele abriu meus olhos para uma coisa muito interessante. E nesse livro ele diz o seguinte, que o ser humano só consegue dar o maior potencial dele quando ele tem desejo ardente por algo. Quando você tem um desejo ardente por alguma coisa, você dá o máximo potencial. Você até consegue ultrapassar limites. Mas para isso você precisa desejar, querer com todo o seu coração, com toda a sua força. O que é o desejo? O desejo, na verdade, se você for parar para analisar, o desejo ele é uma vontade acima da média. Então, vontade é quando você quer alguma coisa. O desejo é quando você quer aquilo de uma forma muito, muito, muito forte. Então, eu até costumo brincar que é como se tivesse um gráfico, né? Quando você não tem vontade nenhuma, você está no vontade zero, você vai aumentando sua vontade. Quando ela chega no 100%, aquilo já se torna um desejo. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque se eu quero... Juju, bom dia! Seja bem-vinda! Se eu quero dar o meu máximo potencial, eu preciso querer aquilo com toda a força. E querer com toda a força já é uma vontade acima da média, e uma vontade acima da média, ela já se transforma em desejo. Então o ponto é o seguinte, se eu tenho uma equipe, e eu preciso extrair dessa equipe o maior potencial que ela pode me dar, eu preciso fazer com que essa equipe tenha uma vontade avassaladora de trabalhar lá. Eu preciso que essa equipe tenha o desejo de querer buscar uma meta. Então é muito importante entender, primeiro, se você quer extrair da sua equipe um resultado acima da média, esta equipe precisa ter uma vontade a ponto de se transformar um desejo acima da média. Então você não vai conseguir extrair resultado acima da média com uma equipe que não está motivada, que não tem vontade, que ela está lá mediana. Uma equipe com vontade mediana vai te trazer resultados medianos, né? Ou como dizem, medíocre. Medíocre vem de mediocridade, que é meio, é metade, é mais ou menos, sabe? Aquela coisa meio morna. E a gente não dá pra gente ter resultado morno, pessoal. Nós estamos entrando numa fase que a nova grande fase do varejo não vai permitir operações com resultado morno. Você precisa estar no calor ali, você precisa ir buscar o teu limite, ultrapassar a sua meta. Para que eu consiga ultrapassar a minha meta, eu preciso ter uma equipe com desejo à flor da pele. Como é que eu consigo fazer com que a minha equipe
tenha essa vontade, esse desejo avassalador. Você precisa motivar a sua equipe. Você precisa motivar a sua equipe, tá? Então, primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui. Desejo. O ser humano é movido por desejo. Quanto mais forte essa vontade, a ponto de se tornar um desejo, a ponto de se tornar uma ideia fixa, mais ele vai dar o gás, mais ele vai dar o melhor de si, mais ele vai conseguir tirar aquela energia para poder chegar no objetivo, numa meta. Agora, como que eu consigo extrair da minha equipe esse potencial todo? Motivando. Então, pessoal, eu não sei, tem muitos gestores que eu converso, muitos, tá, pessoal? Não vou dizer que é a maioria, mas são muitos, que acham que a motivação ela é algo que não precisa fazer, que o vendedor ele já tem que ser motivado de casa, porque ele já ganha, porque seu trabalho, porque isso não faz mais do que obrigação. Galera, isso acabou. Isso acabou e acabou faz muito tempo. Tem gente que ainda pensa assim, tá? Então, quem pensa assim, é melhor rever os conceitos, porque o mercado mudou, a cabeça das pessoas mudaram. Se você pegar aí no começo do século passado, sei lá, 50 anos atrás, na época dos nossos pais e avós, cara, as pessoas trabalhavam sem saber por que trabalhavam. Trabalhavam para ganhar dinheiro e ponto, entendeu? Isso não é um propósito que motiva, entendeu? E tava tudo bem, porque ninguém tinha que motivar. Bastava ele chegar lá porque era obrigação dele e acabou. Hoje não é mais assim. Hoje, para você extrair um resultado acima da média, você precisa ter uma motivação acima da média, porque você precisa ter um desejo aflorado na cabeça das pessoas. Vamos falar em motivação aqui. Fiz até um roteirinho aqui que eu fiz questão de anotar, pessoal, porque eu não quero esquecer nada, porque esse conteúdo é bem bacana. Olha só. Primeiro item, para que eu consiga motivar a minha equipe. Primeiro item, são vários itens aqui, eu vou falar de todos aqui. O primeiro da lista é treinamento. Treinamento. Galera, não tem como você ter uma equipe engajada, motivada, afim, com vontade, com desejo, se ela não recebe treinamento. Não tem coisa pior do mundo do que você ter uma operação e fica cada um por si lá dentro. Não tem treinamento, não tem liderança. Então você precisa se posicionar como líder e precisa treinar essa galera. Se você é o capitão, você é o gestor, seja proprietário ou não proprietário, você é o capitão. Se você é o capitão, você precisa ser o líder dessa turma e treiná-los. E até interessante, vou fazer um parênteses aqui, galera. Todo líder, característica principal de um bom líder de sucesso é não terceirizar a culpa. É assumir a responsabilidade para você. Ah, minha equipe é ruim. Ah, meu vendedor não quer saber de nada. Ah, porque eles só reclamam. Ah, porque isso. Gente, se a sua equipe tem problema, esse problema ele é seu. Problema de liderado é problema de líder. Então, assuma a responsabilidade para você. Se você é o capitão e a sua equipe tem problema, esse problema ele é seu. Você precisa entender o que está acontecendo, se antecipar e resolver. Então, primeira coisa, se você é o capitão, você é o líder, você tem que se posicionar como líder, assumindo toda a responsabilidade para você. Para de terceirizar a culpa, para de achar que é sempre o problema no outro ou nas coisas externas. Traz a responsabilidade para você, ok? Partindo desse princípio, vamos para o primeiro item aqui. Treinamento. Você precisa treinar a sua equipe. Isso é condição prioritária. Não tem como uma equipe sem estar treinada. A pessoa, não, mas eu acabei de contratar a vendedora e ela é muito boa e todas as empresas que ela passou, ela já recebeu o treinamento. Galera, não importa. Ela pode ter sido treinada 20 vezes, uma em cada empresa que ela passou. Mas o seu treinamento, ela recebeu? Ela tem que receber o seu treinamento. Porque o seu treinamento, só você que sabe dar. A sua atmosfera é diferente da atmosfera das outras que ela trabalhou. As marcas que você trabalha são outras. A forma de trabalhar que você tem aí é diferente. Então, o seu treinamento você tem que dar. Não importa se ela chega treinada ou se ela não chega treinada. Inclusive, eu até prefiro quem chega sem estar treinado. Porque quem chega treinado, normalmente vem cheio de vícios, no bom sentido, tá, pessoal? Não que uma pessoa com vício no mau sentido, mas quando você fica muito tempo recebendo um treinamento de uma determinada forma de trabalhar e muito tempo fazendo aquilo e você muda aquilo para você
tirar esse arquivo para colocar um outro arquivo leva um pouco mais de tempo, é um pouco mais trabalhoso, mas é possível sim, tá? Agora, pessoal, chegou vendedor novo na sua loja, ou mesmo que você tenha os antigos, treinamento nessa turma, galera. Treinamento nessa turma. Você precisa treinar. Max, que tipo de treinamento você está dizendo? Treinamento de atendimento? Não só atendimento. É treinamento de atendimento, é treinamento falando de mercado, tá? Eles precisam entender o mercado que eu atuo. Esse mercado é um mercado bem com características singulares, então a equipe precisa entender desse mercado. A equipe precisa conhecer muito bem o cliente. Então, se você já tem um estudo do seu cliente, você precisa passar para a sua equipe. E quarto, mercado, atendimento, mercado, cliente. Me confundi aqui, ó. Atendimento, mercado, cliente, quarto, produto. Galera, tem que dar treinamento de produto. Eu fiz uma live ontem no meu perfil do Instagram, falando exatamente isso. Eu respondi uma pergunta que foi a seguinte: Max, os meus produtos eu comprei e não estão vendendo aqui na loja. O que eu devo fazer? Cara, se você tem um produto que você não vendeu, várias coisas podem ter acontecido, tá? Uma delas, eu não vou falar aqui, senão a gente vai sair do tema da live aqui. Mas uma delas que pode ter acontecido, quer dizer que a sua equipe não acreditou no produto. Então a marca, você acertou na marca, você acertou no pedido, mas a sua equipe não acreditou no produto. Por que a sua equipe não acreditou no produto? Porque você não vendeu para a sua equipe a ideia daquele produto. Você não treinou, você não mostrou. E aqui vem uma das palavras mais importantes do treinamento. É a palavra porquê. A palavra porquê. Galera, a palavra porquê, ela é um divisor de águas na vida do ser humano. Porque uma coisa é você dar o treinamento explicando o que fazer e o como fazer. Só que se você não explica o porquê daquilo, o que acontece? As pessoas vão começar a fazer, primeiro, porque você está mandando, porque ela é funcionária, e segundo, vai começar a fazer mecanicamente, sem saber o porquê. A grande sacada, galera, do treinamento é você explicar o porquê das coisas. O porquê das coisas. Tem muitas pessoas, principalmente quando eu dou conteúdo sobre visual merchandising e sobre conteúdo nas mídias. Olha que interessante. E aí vem o capitão da loja, o gestor, geralmente é o gestor proprietário, e fala para mim assim: mas Max, eu não consigo enfiar na cabeça da minha equipe que o visual merchandising tem que ser feito assim, por comportamento de uso. Max, eu não consigo enfiar na cabeça da minha equipe que o conteúdo nas mídias é importante. Max, eu não consigo enfiar na cabeça da minha equipe que a venda fora da loja hoje é o principal. E aí eu fico pensando, como que a equipe não entende isso? E aí entra uma coisa muito importante. Quando você vai fazer um treinamento, galera, e a maioria dos treinamentos são assim, porque eu já vi. E eu cometi esse erro muito quando eu tinha minha equipe de loja. E eu só fui descobrir isso bem depois. Que não adianta você explicar o que fazer e o como fazer. O mais importante é o porquê fazer. Porquê daquilo. Então, por exemplo, vamos supor que você está dando um treinamento aí para sua equipe, que eles têm que fazer venda fora da loja, tem que mandar sacola, tem que fazer o contato WhatsApp. Só que a equipe não está acostumada com isso, porque a equipe ainda joga o jogo do antigo varejo, que é abrir a loja, esperar o cliente entrar e tá tudo certo. Mas tudo bem, faz parte, a gente está aqui para isso, você está lá para isso, para realmente dar o treinamento daquilo que é novo. E você começa esse treinamento. E como eu falo, galera, daqui para frente nós vamos fazer o seguinte. Aí você fala o quê? O que é? Temos que vender fora da loja. Beleza? Beleza, isso é o quê? Agora o como fazer. Aí você mostra o passo a passo disso. Galera, temos que fazer um contato, pega o mailing aqui, vamos fazer o contato, vamos fazer uma sacola, mandar, vamos fazer o delivery, consignação, tal, você dá o passo a passo. Beleza. Só que você não explicou o principal. O principal é o quê? É o porquê. O principal é o porquê. Se a sua equipe não entender o porquê daquilo, ela vai começar a fazer mecanicamente. E galera, eu até separei aqui para trazer outra indicação de livro para vocês. Esse livro aqui, ó. O Porquê, do Simon Sinek. O Porquê. Como motivar pessoas e equipes a agir. E ele fala exatamente isso. Não basta falar o quê e o como, tem que falar o porquê. Então, hoje, principalmente hoje, galera, que nós estamos trabalhando hoje nas lojas, a maioria
das equipes, as lojas, são geração Millennials e geração Z. Essa galera mais jovem, com mindset já um pouco não, bem diferente das demais gerações, se motivam com propósito. Ela precisa saber o porquê ela está fazendo aquilo, por que aquilo é importante. Ah, tá bom, então eu tenho que mudar o meu visual merchandising, mas por quê? Ah, eu tenho que atender o cliente de outra forma, mas por quê? Ah, eu tenho que colocar muito conteúdo nas vídeos, mas por quê? Ah, eu tenho que fazer venda fora da loja, mas por quê? Então começa pelo porquê. Inclusive aqui no livro ele fala exatamente isso. Comece pelo porquê. Vai dar um treinamento? Primeiro é o porquê, depois o como, por último é o quê. Então isso é muito importante. Então, primeiro passo para você motivar uma equipe. Fale o porquê das coisas. Eles precisam entender o porquê aquilo está rolando. Eles precisam entender o porquê daquela mudança. Eles precisam entender o porquê de cada processo. E começa a fazer isso, galera, você vai ver como isso parece mágica. Uma coisa que eu aprendi também, muito cometendo esse erro. O ser humano, ele rejeita tudo que ele não entende. Tudo que o ser humano não entende, ele rejeita. Quando você explica o porquê das coisas, aquilo começa a ter clareza na cabeça dele. E aí ele passa a não rejeitar mais. Ele passa a entender, ele começa a fazer aquilo de uma outra forma. Isso é o poder, cara. Isso é o poder. Então vamos lá, o primeiro item, treinamento, porém comece pelo porquê. Não esqueçam disso, é muito importante. Segunda coisa importante para que você tenha uma equipe motivada e engajada. Pô, agora que eu vi o Juliano aí, Gil, seja bem-vindo, querido. Abração para você. Ó, segundo item importante para você ter uma equipe motivada. Eu chamo de... É um dos gatilhos mentais, tá, pessoal? Eu chamo de gatilho mental da participação. O que é o gatilho mental da participação? Faça a sua equipe participar de tudo que ela puder. De tudo que ela puder. Tem uma famosa frase que eu não sei de quem é essa frase, mas eu já ouço ela há muito tempo e eu acho que ela faz muito sentido. Eu vou falar aqui para vocês que é o seguinte. Quem não participa, só critica. Quem não participa, critica. Então, pessoal, deixe que a sua equipe participe de tudo. Pegue a opinião deles. Pergunte a eles o que eles acham de determinadas coisas. Leve em conta essa opinião. Deixa que eles participem. Conte as coisas para eles. Abra o jogo. Entendeu? E se de repente vier alguma opinião pertinente, vá por esse caminho. Mostre para eles que você está indo pelo caminho que ele sugeriu. Deixa ele se sentir importante. Ele vai gostar de participar. Quando você tem uma equipe que não participa de nada, isso é totalmente desmotivador. Agora, quando a equipe começa a participar do processo, isso não é só tão motivador, como isso também reforça. Olha que interessante. Isso reforça o comprometimento. Ela se compromete mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fazia. E, cara, isso funcionava, que era uma beleza, galera. Muitas vezes, na hora de fazer o pedido, eu levava os vendedores. Claro que não dava para levar todos. Se você tem uma loja muito grande, não dá para levar. Mas eu levava alguns vendedores. Levava gerente, subgerente, né? E levava vendedor. Cara, quando você leva um vendedor, ele começa a entender o processo de compra. E aí, quando a gente acabava escolhendo ali as peças, ele participava dessa escolha, chegava o produto na loja, você via o tanto de comprometimento que ele tinha com aquele produto que ele escolheu. Porque ele escolhia, ele ajudava na escolha e chegava na loja, cara, com um sorriso de orelha a orelha. Porque ele participou. Não é pelo fato dele ter ido no showroom ou dele ter participado de uma convenção. É pelo fato da opinião dele ter sido ouvida. É pelo fato dele ter participado de algo. Então, quando as pessoas participam de algo, número 1, isso dá mais motivação para elas. Número 2, isso aumenta o nível de comprometimento. Então, não tem mais aquela coisa de, vendedor fica no seu lugar porque aqui você está aqui só para vender. Não é isso, galera. O vendedor, ele pode participar sim. Deixe que ele dê opinião e leve em conta essa opinião e mais. Mostra para ele que o caminho que você escolheu foi porque ele sugeriu. E se aquilo der resultado, cara, parabeniza ele. Faz a festa, fala, cara, você é o máximo, olha o que você me ajudou a fazer. Entendeu? Cara, a sua equipe vai ser outra. Sua equipe vai ser outra, completamente outra. Isso funciona, galera. Funciona muito, muito, muito. Vamos aqui para o terceiro item aqui da motivação. Plano de carreira. Plano de carreira é uma coisa que funciona muito. Quando eu consegui colocar isso também nas minhas equipes, isso mudou o jogo, galera. Mudou o nível de jogo.
É claro que nem todos se motivam com o crescimento na empresa, mas muitos se motivam. E você começa a colocar níveis de cargo. Então, por exemplo, o que eu tinha? Eu tinha uma loja com 10 vendedores. Tá? Esses vendedores, os vendedores tinham 3 níveis de vendedores. O vendedor júnior, o vendedor pleno e o vendedor sênior. O júnior é aquele que acabou de entrar, vira e mexe, ele estava ali no contrato de experiência, tal, ele era o júnior. O vendedor pleno era aquele vendedor que já tinha sido efetivado. E o vendedor sênior já era aquele que tinha um nível acima, ele já batia muito mais meta, ele já estava mais tempo de casa, ele já sabia mais como funcionava. E o sênior, ele era um passo para o gerente trainee. O gerente trainee, ele já passava, além de ser vendedor, ele já passava a ser um gerente trainee. O que é o gerente trainee? Ele estava treinando para ser gerente. Então, vendedor júnior, vendedor pleno, vendedor sênior, gerente trainee. Depois do gerente trainee, ele virava um gerente júnior. Aí você tinha gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. E aí ele se transformava em supervisão. Isso mostra uma escadinha que motiva ele a crescer dentro da empresa. Isso é muito importante, galera, porque de repente você tem uma pessoa aí que está lá e ela está lá porque está lá. Entendeu? Então, o fato de você mostrar para ela que ela tem chance de crescer como profissional e, consequentemente, como ganhar mais, isso motiva. Max, tem uns aqui que não motivam. Claro, isso não motiva muitos, mas não motiva todos, mas motiva muitos. Tenha certeza disso. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei, que eu fazia e funcionava, que era uma beleza comigo. Todos se motivavam? Não, mas a grande maioria sim. Tá, pessoal? Sim, se motivavam sim. Outra coisa muito importante que eu acho muito massa, pessoal, gamificação. Max, o que é gamificação? Gamificação. Então você pode, de repente, colocar níveis de atingimento de meta. Entendeu? Então, por exemplo, você pode colocar uma meta faixa branca, uma meta faixa azul, uma meta faixa verde, uma meta faixa marrom, uma meta faixa preta. E aí coloca pra galera começar a atingir. Fala assim, ó, esse mês eu fui faixa preta, esse mês, puta, eu fui faixa marrom. Isso é uma forma de você gamificar pro pessoal ver que, cara, isso, você tá mantendo acesa a chama, você tá dando pra eles algo para que eles conquistem, entendeu? Isso é muito importante, isso funciona muito também. Então você pode colocar níveis de atingimento de meta e gamificar isso, como se fosse um jogo mesmo. Pessoal, e quando você tem uma equipe trabalhando em prol do mesmo objetivo e você gamifica, isso tem um poder que você não acredita, porque às vezes ele sabe que tem a meta para bater, mas bater a meta, tá, mas e aí? Começa a gamificar isso para você ver, isso muda completamente, é o inconsciente do ser humano. A gamificação é um processo muito importante para motivar. Então se você tem 2, 3 vendedores aí, gamifica, você tem uma meta, gamifica. Como se você tivesse que bolar um tabuleiro de jogo, pega aqueles jogos mesmo que tinha de tabuleiro antigamente e gamifica. Então o primeiro passo é fazer isso, vai lá, pum, a primeira fase eu já concluí. Ó, fulano já concluiu a primeira fase, você não concluiu nem a primeira fase ainda. Então conclui a primeira fase, começa por fases. E as fases fáceis de concluir, onde a meta de repente seja a última fase, ou para ele passar de fase ele tem que de repente vender tanto. Entendeu? Mas você pode colocar visual merchandising, você pode colocar conteúdo nas mídias, você pode colocar lá, de repente, fazer o stories. Cada fase mais fácil de colocar, dele passar, para que ele vá todo mês passando, andando com o peão dele naquele tabuleiro. E isso vai gamificando e o final é o quê? É bater a meta, é vender, enfim, você pode fazer da forma que você quiser. Isso é muito interessante, muito mesmo. Outra coisa interessante aqui sobre motivação, e é uma das principais na minha opinião, galera. Isso aqui é uma das principais na minha opinião, que é o seguinte. Premiação de equipe. Então a gente falou aqui, ó, vamos dar uma recapitulada. Falamos em treinamento, só que o grande do treinamento é o quê? É explicar o porquê. O grande erro da maioria dos treinamentos, qual que é? Explica o que e o como e não explica o porquê. O treinamento você tem que explicar o porquê. O porquê. Começa pelo porquê, já dizia o nosso querido Simon Sinek. Livro bom de ler esse aqui, pessoal. Segundo,
Gatilho mental da participação, desde que a sua equipe participe de tudo, pegue a opinião deles, leve em conta o que eles falam. Isso, além de aumentar a motivação, aumenta o comprometimento deles. Plano de carreira, depois, é interessante. Aqui eu dei aquele meu exemplo, vendedor júnior, pleno, sênior, gerente trainee, júnior, pleno. Aí você pode colocar as regrinhas do que o vendedor precisa fazer para poder ter esse cargo. Muitas vezes até um pouquinho de remuneração, enfim, isso é bem interessante fazer. Gamificação, que é o que eu estava falando agora, que é o poder, galera. Você conseguir fazer isso, cara, você vai ter um astral maravilhoso na tua equipe aí, tá? E o principal que eu deixei por último aqui é premiação. Premiação. Max, mas como assim premiação? Cara, eu vou premiar. Eu tenho que premiar. Então, a minha equipe, ela já ganha a comissão dela? Beleza. Agora, eu posso fazer gincanas premiando. Eu posso premiar algo que ela tem esse ganho extra. Mas, Max, vai ganhar mais? Cara, nós estamos já em 2020. Vamos ter que arrancar da nossa cabeça essa ideia de que o vendedor ganha o salário dele e tá bom demais isso aí. Esquece, galera. Isso já passou. Isso ficou lá atrás no modelo velho de gestão. No novo modelo de gestão, você precisa motivar. Comecei a live falando isso, para quem não pegou e está chegando agora, eu falei o seguinte: o ser humano ele só consegue tirar dele mesmo o maior potencial que ele pode ter quando ele tem um desejo aflorado. Desejo é uma vontade acima da média. Quando você não tem uma vontade acima da média, você não tem um desejo muito grande, muito avassalador, aquele desejo que se torna uma ideia fixa para você, você não consegue extrair de você mesmo o seu máximo potencial. Aí você faz o quê? Fica mediano. E como é que desperta essa vontade? Com motivação, que são todos os itens que a gente está falando aqui. Agora, esse último que eu deixei por último de propósito, eu considero um dos principais. Por quê? Porque é uma premiação. E a gente tem que quebrar esse paradigma, galera. A gente tem que desmistificar essa ideia que não tem que premiar. Tem que premiar sim. Ah, mas ele já ganha. Não importa. Premia em cima de ganho. Entendeu? E é muito bacana premiar. É muito bacana. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Como é que funciona uma premiação interessante? Eu vou falar de uma básica, tá? Que eu fazia quando eu tinha loja também. E funcionava muito, galera. Funcionava muito. Primeiro a gente tem que entender que premiação tem 3 coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. 3 coisas importantes, tá? Primeira, a premiação. Eu tô olhando para cá porque eu tô olhando minhas anotações aqui, tá, pessoal? Ó, a primeira delas é a premiação deve... Parece meio besta o que eu vou falar, mas é real. A premiação deve ser atingível. Premiação atingível. Max, o que é uma premiação atingível? É aquela premiação que você coloca para o seu vendedor atingir. Por que adianta dar uma premiação inatingível? Eu só vou desmotivar ele. Então você tem que dar algo que você sabe que ele vai conseguir chegar. Então, então tá bom, eu vou dar eu sou contra a premiação, mas beleza, eu coloco uma premiação lá com a meta alta, que aí ninguém atinge mesmo. Cara, melhor que você nem faça isso, isso tem efeito contrário. Dar uma premiação inatingível é efeito contrário. Você tem que dar uma premiação atingível, entendeu? Para que ele consiga bater. Porque quando ele bate a premiação, opa, eu consegui, ele fica feliz. Você sabe quando... Vou dar um exemplo aqui de futebol, cara, que é o máximo. Sabe quando você tem um jogador de futebol, no final do jogo, tá? O jogo ele tá perdendo de 1-0 e cara, ele tá super desmotivado, o pessoal tá lá, tal, de repente ele vai lá e faz o gol. Quando ele faz o gol, ele tira energia de onde ele não tinha, cara, pra sair correndo, cara, é uma energia que nasce dali, entendeu? Da onde vem essa energia? Vem do gol. E o que é um gol? O gol é quando ele consegue fazer algo, quando ele chega em algo, quando ele bate uma meta. Então, imagina que o seu vendedor é um jogador de futebol e ele precisa fazer gol. Porque quando o seu vendedor faz gol, o nível de energia da tua equipe aumenta, desperta. E quando um faz gol, todos os outros jogadores começam a olhar para aquilo e falam: se ele consegue, eu também consigo. Então eu também consigo fazer aquilo. Então eu também quero fazer aquilo. Então eu também quero chutar essa bola pro gol mais vezes. Ou seja, então se um vendedor consegue bater a premiação que você deu, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, você tem um vendedor super motivado.
Segundo, você tem uma outra equipe também motivada pelo fato deles olharem aquilo e falar, eu também posso. Que quando você tem uma premiação inatingível, eles olham para aquilo e falam, mas eu nunca vou conseguir. E se ele olha para um gol e fala, nunca vou conseguir chutar a bola nesse gol, o que ele faz? Ele para de tentar. Ele para de correr. E aí você não motiva ninguém. Então, premiação tem que ser atingível. E cara, se você nunca fez, a primeira você tem que fazer muito fácil para ele atingir mesmo. Porque quando ele atingir, aí entra a segunda parte importante da premiação. Comemorar quando alguém atinge. A comemoração é extremamente importante, galera. É extremamente importante. Mas muito importante. Não sei se vocês já perceberam. Todo mundo aqui, acho que pelo menos uma vez na vida, foi no McDonald's. Uma vez na vida. Começa a perceber, agora vai ser um pouco mais difícil, não deve estar aberto, mas quando tudo voltou ao normal, vai lá no McDonald's, lá na loja do McDonald's, no balcão, e olha para a parede do lado. Sempre na parede do lado fica lá uma plaquinha do funcionário do mês. O que é aquele funcionário do mês? Eles colocam quem é que bateu meta, quem é que se destacou, e coloca para todo mundo ver. Aquilo é uma forma de reconhecimento da própria gerência ou diretoria em relação àquilo. E aí aquela pessoa se sente importante. O reconhecimento que você vai dar para essa equipe é muito importante. É tão importante, se não mais importante do que ele mesmo bater a meta. Às vezes, se ele conseguiu chegar na meta que você deu para ele, é muito bom, mas o seu reconhecimento vale mais. O seu reconhecimento vale mais do que qualquer prêmio que ele possa ganhar. Qualquer prêmio. Então faça o reconhecimento. E não é chegar lá e dar um abraço, aperto de mão, obrigado, parabéns. Não é isso. Cara, faz festa. Faz festa. Mas você quer fazer festa? Faz festa. Faz uma reunião com discurso. Entendeu? Se for o caso, leva a galera pra tomar um sorvete. Leva a galera pra jantar. Eu não sei. Alguma coisa, obviamente, que não quero onerar esse processo, mas algo, você coloca a foto dele ali no indoor, ali dentro da loja, não precisa ser na loja, mas nos bastidores ali, alguma coisa que mostre que você reconheceu ele. E aí uma mágica vai começar a acontecer. Sabe o que vai começar a acontecer? Você começa a criar um objeto de desejo perante os outros de também ter esse reconhecimento. Então, por exemplo, vamos supor que você colocou lá a foto do vendedor do mês na parede, nos bastidores. Cara, todos os vendedores vão querer estar lá. Todos os vendedores vão querer começar a almejar aquilo. E você criou um objeto de desejo, uma vontade, um desejo acima da média. Isso é massa demais, galera. Isso é massa demais, mas muito massa. Entendeu? E aí você começa a ter pessoas correndo muito. Mas Max, as metas poderiam ser mais altas, ok. Você até pode aumentar a meta, mas não coloque uma meta que ele não atingiu. Ele tem que atingir essa meta, ele tem que atingir esse prêmio. Então, falando em premiação, são 3 itens importantes. Primeiro, tem que ser atingível. Segundo, comemora e demonstre reconhecimento. Mas é um baita de um reconhecimento. Tá? E terceiro, acerta no prêmio. Max, como assim acertar no prêmio? Você tem que acertar no prêmio, você tem que premiar algo que você sabe que ele dá valor para aquilo. Vou dar alguns exemplos aqui de premiação. Eu tinha várias lojas e era muito bacana isso, cara, muito louco isso, porque cada loja se motivava com uma coisa. Então, por exemplo, tinha loja, às vezes eu fazia uma gincana de sábado valendo um sonho de valsa ou uma casquinha do McDonald's e a galera corria só para ganhar aquilo. Por quê? Era por conta da casquinha? Não, era por conta de ganhar, era por conta do reconhecimento, de chegar em primeiro, entendeu? Então muitas vezes o prêmio ele pode ser simbólico. E tem prêmios que eu também já dei, como por exemplo, viagem de navio. Eu já dei viagem de navio com acompanhante, já dei viagem para vários lugares com acompanhante. Por que eu fazia isso? Dependendo da premiação, você tem uma dinâmica que você pode dar para premiar o seu vendedor. Max, quer dizer então que eu tenho que gastar uma grana dando uma viagem? Não, não é isso. Mas você tem que ver o que motiva o seu vendedor. De repente ele pode se motivar apenas com uma casquinha do McDonald's. De repente ele pode se motivar com uma folga. Olha que interessante. E aí eu faço a pergunta para vocês aqui. Eu quero que vocês respondam. O que mais motiva um ser humano? Coloca aqui, escreve aqui. Vamos ver se vocês
O que tem na cabeça de vocês aí? O que mais motiva um ser humano? Eu fiz essa pesquisa, você acredita? Eu fiz essa pesquisa? Porque uma vez eu dei um par de ingressos para um show que ia ter aqui em São Paulo. Eu conheço uma galera da noite aqui em São Paulo e consegui, para 24 lojas que eu tinha, um par de ingressos para cada uma de um show de um DJ famosão que ia tocar aqui na época. E sabe o que aconteceu? Ninguém correu. Ninguém se motivou com esse prêmio. Sabe por que ninguém se motivou por esse prêmio? Porque eu vi que aquele DJ, quem gostava era eu. Eles não gostavam. E aí eu vi que ninguém correu, que a campanha foi um fracasso. Eu falei, caramba, nossa, difícil arrumar esses convites aqui. Foi difícil arrumar esses ingressos. Puta show que vai ter aqui, ninguém correu. Eu falei, não, até como é coisa errada. Aí chamei minha equipe de gerente, falei, galera, e aí? Ele falou, Max, você gosta, eles não. Então não adianta você premiar algo que você acha bacana. Eles têm que gostar. Só que aí você tem que ver o que eles gostam. Pode ser uma casquinha do McDonald's, pode ser um sonho de valsa, pode ser um ingresso para um show, um outro show. Não sei, faz de repente uma parceria com algum estabelecimento, ganha um voucher de uma hamburgueria, sei lá. Você tem que pôr a sua criatividade para funcionar. Mas o ponto é, dê um prêmio o qual eles enxergam valor naquilo. Sacou? Isso é muito importante. Ó, a galera tá falando aí, reconhecimento, prêmio, dinheiro. Beleza, tá tudo certo. Prêmio, reconhecimento, aliás, dinheiro, reconhecimento. Só que tem mais um fator que motiva muitas pessoas, que aliás é mais valioso que dinheiro. Sabe o que é? O tempo. Max, mas peraí, como que eu vou premiar tempo? Sabe como premiar tempo? É muito fácil. A gente está vivendo um momento atípico agora, talvez não faça tanto sentido o que eu vou falar. Mas em algum momento isso vai fazer muito sentido para você, que é o quê? Você dar folgas para que ele consiga emendar um feriado e viajar com a família. Cara, isso é o poder. Muitas vezes ele não pode viajar porque tem que estar na loja, não pode viajar porque tem que trabalhar, não pode viajar. Cara, você deixa ele emendar um feriado de 3, 4 dias, é o poder. Eu fazia isso aqui e isso era mais poderoso que dinheiro. Cara, você premiava dinheiro e premiava a folga com feriado prolongado, meu Deus, cara. A folga com feriado prolongado era o ranking do desejo de todos os prêmios que a gente tinha. Cara, era muito, mas muito bacana isso. Beleza? Galera, ó, recapitulando aqui, vou abrir para perguntas agora, perguntas de vocês. Para quem tá chegando agora, nós temos mais 3 lives as próximas sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Não percam, galera, anota na agenda, todas as sextas-feiras de julho. Essa aqui é a nossa segunda de uma série de 5, teremos mais 3. Essas próximas 3 serão às 9 horas da manhã, sexta-feira. Hoje, o tema dessa live foi como motivar vendedores. Eu vou dar uma recapitulada dos principais pontos aqui. Eu vou abrir para perguntas, já pode colocar as perguntas aí, galera. Ó, primeiro, treinamento. Como é que eu motivo uma equipe com treinamento, porém, não é qualquer treinamento. Tem que ser um treinamento onde você comece explicando pelo porquê, depois você fala o como e depois o quê. A maioria dos treinamentos nunca tem o porquê. Você só fala do que tem que fazer e do como tem que fazer. O porquê acaba não fazendo. E quando as pessoas não entendem o porquê daquilo, elas não têm clareza daquilo, elas começam a não entender, elas começam a rejeitar. O ser humano rejeita tudo que não entende. Então, explica o porquê. Isso, inclusive, vai driblar aquele problema clássico que tem a maioria das lojas. Max, eu não consigo enfiar na cabeça da minha equipe tal coisa. Max, eu não consigo enfiar na cabeça da minha equipe tal coisa. Começa pelo porquê que a sua vida mudará em relação a isso. Segunda coisa, gatilho mental da participação. Deixe que sua equipe participe, pegue a opinião deles, pergunte para eles o que eles acham, leve em consideração uma sugestão, mostre para ele que aquela sugestão dele fez diferença para a loja, que ele acertou, reconheça isso, deixa ele participar, leva de repente um ou outra vez ele para fazer um pedido, leva ele num showroom, deixa que ele se comprometa a escolher um produto, quando esse produto chegar na loja, ele vai fazer de tudo para esse produto vender, porque ele viu que ele escolheu. É um comprometimento. Quando as pessoas participam, elas se comprometem muito mais. Faça com que eles participem de tudo, pega opinião, faça isso, galera, isso vai mudar o nível de jogo para você. Terceira coisa, plano de carreira, coloque plano de carreira. Se ele está entrando hoje, que nem eu dei o meu exemplo aqui, eu tinha vendedor júnior, pleno e sênior, eu tinha gerente trainee, júnior, pleno e sênior. Você vai criando um plano de carreira para a pessoa crescer
dentro da sua empresa. Entendeu? Qual que é um grande problema hoje no varejo? As pessoas não ficam muito tempo na mesma empresa. Vai sempre rodando, rodando, rodando. Você tem que começar tudo do zero, trabalho tudo de novo. Isso é um nocaute no índice de fidelização. Então você tem que reter esse cara. Você tem que contratar e reter. Como uma das formas principais de reter, além da motivação em geral que a gente está falando aqui, é um plano de carreira. Ele vê que ele pode chegar mais alto, ele vê que ele pode ganhar mais, ele vê que ele pode se formar como profissional. Isso é muito importante. Terceira coisa, não, quarto já. Gamificação. Gamifica os processos, as suas metas, como se fosse um passo a passo, como se fosse fases que ele tem que cumprir de uma forma divertida, de uma forma funny, de uma forma onde ele sabe que cada pequena conquista é uma vitória. Isso é muito, muito, muito interessante. Por último e não menos importante, premiações. Premiações. Dentro de premiações nós temos aqui 3 itens importantes. Primeiro, a premiação deve ser atingível. Atingível, porque quando a premiação é atingível, essa pessoa, além dela ficar muito mais motivada, os outros da equipe começam a olhar para aquilo e falar: eu também consigo. E se ele também consegue, ele também vai querer correr. Segunda coisa importante da premiação: festeja e reconheça quando alguém ganhar. Tenha um trabalho de reconhecimento pesado, muito forte, porque mais vale o reconhecimento do que o próprio gol que ele fizer. Isso que é importante. E terceiro, acerte no prêmio, veja o que realmente eles dão valor. E quando eu falo dar valor, não quer dizer que é coisa cara, é coisa que para eles é importante. Pode ser nas mínimas coisas, como eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da casquinha do McDonald's e do sonho de valsa. Entendeu, galera? Então isso é muito importante. Beleza? Show de bola. Quem tem perguntas aí, galera? Vamos ver quem tem perguntas aí. Caixinha de perguntas está vazia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu sou consultora da Angel Star. Tenho muito reconhecimento na empresa. Isso me motiva. Show de bola. Prova viva do reconhecimento aí da Kelly, lá da Angel Star Moda Feminina. Cara, reconhecimento é muito bacana e tem aí uma consultora dando exatamente esse depoimento. Olha como funciona isso, galera. Isso é muito motivador. Quando você faz algo e é reconhecido por aquilo, o reconhecimento vale mais do que aquela conquista. Porque é muito bom ser reconhecido, né, pessoal? Até um dos principais medos do ser humano, sabe qual é? O medo da rejeição. E quando você reconhece, você assassina esse medo. Assassina. Porque senão você fica trabalhando, fazendo e ninguém nunca tá nem aí pra você. Isso é muito desmotivador. Isso não é bacana. Entendeu? Então, reconhecimento é muito legal, galera. É muito legal. Meta 100% batida mês de junho. Show de bola. Olha a Kelly aí, cara. Muito massa, Kelly. Parabéns. Ó, isso, galera, olha que interessante. A prova vida de uma consultora que tem um trabalho forte de reconhecimento dessa empresa e olha o resultado. Olha como ela está aqui motivada, dando o depoimento, participando. Galera, isso é o poder. Isso é o poder. Você tem aqui a prova viva disso. A gente nem combinou, hein? Hein, Kelly? Pô, parabéns aí. Massa, muito massa. A galera da Angel Star tá de parabéns aí. Muito bacana, show de bola. Massa demais. Deixa eu ver quem mais tem alguma pergunta aqui, galera. Mandem as perguntas. Cadê? Enquanto a galera não manda pergunta aí, eu quero dar exemplo de 2 trabalhos que eu fazia de premiação. Eu fazia 2 tipos de premiação que funcionavam muito bem, galera. Que eram premiações bestas, assim. O que eu fazia? A premiação da cartela. Como funcionava a premiação da cartela? Pegava todos os produtos de curva C, que eram produtos que não vendiam. E aí, o que eu fazia? Comprava na papelaria aquelas bolinhas, sabe os adesivinhos de bolinha, pequenininho, tem de várias cores? E colava no tag dessas peças. São as peças que já estavam com prazo de validade vencendo, sabe? São peças que já não estavam vendendo e já ia ter que começar a liquidar. E colocava essas bolinhas. O cliente não sabia o que era, porque era uma marcação interna. E aí o vendedor sabia que todas as peças que tivesse a bolinha, ele ganhava um prêmio pela venda dessas peças. As peças não eram dado desconto nelas, porém, é como se o desconto fosse revertido numa premiação para a equipe. Então tinha vários níveis, tinha a bolinha vermelha, a bolinha amarela e a bolinha verde. A bolinha verde era aquela que valia mais prêmio, a bolinha, na época, a bolinha verde valia R$5,
Não, a bolinha verde valia... É que a dinheiro de hoje muda, tá? Mas na minha época valia R$ 10, a outra bolinha valia R$ 5 e a outra bolinha valia R$ 3. E aí, ele tinha que completar uma cartela de 10 bolinhas. Quando ele completasse uma cartela, ele ganhava essa premiação na hora. O caixa dava para ele na hora essa premiação. Então, isso era uma forma de você motivar uma equipe com uma premiação e é uma forma de você potencializar o giro dos produtos que não estavam vendendo. Isso é bem bacana. Pessoal, bem bacana. Vai ficar salvo sim, aqui no GTV do perfil aqui. Outra coisa que eu fazia muito interessante, sabe o que era, pessoal? Eu chamava de rapidinha. Como que chamava? Como que funcionava a rapidinha? Pegava uma nota de R$ 50, às vezes até de R$ 100, a dinheiro de hoje, e abria a loja no sábado. E aí a gente puxava o ranking a cada 1 hora. Quem tivesse em primeiro no ranking de venda ficava com aquela nota no bolso. Depois de 1 hora, se tivesse alguém que passou à frente do número de vendas, você tirava a nota do bolso dele e passava para o bolso do primeiro. E quem no final tivesse vendido mais, ficava com a nota no bolso. Aonde que funcionava legal isso? Porque na hora que você tira aquela nota do seu bolso, o fato de tirar aquilo do seu bolso, fala, meu Deus, eu estou perdendo, eu preciso correr. Isso funcionava legal também pra gente, pessoal, era bem interessante. Olha que interessante essa pergunta do Lopes aqui. Como treina uma equipe se o comandante também não sabe muito? O comandante precisa estudar. O capitão precisa estudar. O capitão precisa ir atrás das informações. Ele precisa se inteirar, ele precisa se reinventar. Ele precisa aprender. E aí sim ele está pronto para treinar. Entendeu? Então muitas coisas acontecem a todo momento. Por exemplo, pessoal, eu tô aqui, eu aprendo a todo momento. Entendeu? A todo momento eu estou em pesquisa, a todo momento eu estou em contato com pessoas que sabem mais do que eu. Entendeu? Como já dizia um dos meus gurus, Érico Rocha, se você está sentado, se você é o mais sábio da mesa, você está na mesa errada. Então você tem que conviver com pessoas que de repente sabem mais que você e começar a ouvir conversa dessas pessoas. E quanto mais conversa você ouve, mais você vai aprendendo. De repente alguma pessoa falou em algo, você fala, meu Deus, eu não sei o que é isso. Dá um Google naquilo e pesquisa tudo sobre aquilo. Meu Deus, olha que interessante isso. Dá um Google naquilo e pesquisa tudo. E cara, hoje a gente tem tanto acesso tão fácil à informação. E você dá um Google nas coisas ali, você consegue encontrar especialistas falando daquilo e você começa a aprender aquilo. E aí você começa a ter clareza daquilo. Você fala, cara, olha que massa, eu aprendi. E aí você vai lá e pum, você está pronto para passar aquele conhecimento para frente. O aprendizado nunca para. A todo momento você está aprendendo, pesquisando, buscando. A todo momento eu estou lendo livros novos, a todo momento eu estou fazendo cursos, a todo momento eu estou conversando com pessoas que eu considero PhDs e experts em vários assuntos. A todo momento a gente está fazendo isso, a todo momento você aprende coisas novas e aquilo vai entrando dentro do seu vocabulário, entrando dentro do seu nível de conhecimento e você vai aprendendo bastante. Agora, tem que aprender, tem que ir atrás da informação. A informação não bate na tua cabeça e fala, deixa eu entrar? Não, você que tem que ir atrás. Entendeu? Show de bola, galera! Temos aí mais uns minutinhos, galera. Dá pra fazer mais uma perguntinha aí, quem quiser. Quem quiser mais uma perguntinha, conseguimos aqui, ó. É interessante essa coisa de aprendizado, viu, galera? Que o aprendizado nunca cessa, nunca cessa. E hoje a gente tem ali um crescimento de cursos online muito grande. E tem muita coisa gratuita. Por exemplo, já vou aproveitar para falar do meu curso gratuito aqui. Eu tenho um curso gratuito que vai começar dia 20. Dia 20 de julho eu vou fazer 4 aulas densas, mas não é aula de 1 hora não. São aulas de 1h30, 2 horas no meu canal do YouTube. De segunda a quinta, dia 20, 21, 22, 23 e 24 de julho. Então já anota na tua agenda que vai ser 8 horas da noite, da dia 20 até quinta-feira, que é dia 24, se não me engano. Gratuito, e ali vai ter pedrada de conteúdo. Então isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, que tem como você aprender sem você precisar gastar nada. Cara, é muito massa isso. Inclusive, quem não me segue ali no Instagram, me segue lá, maxdaguano.com.br. Lá tem conteúdos diários no meu Instagram e no meu YouTube também. Todo dia tem vídeo novo nesses 2 canais. No meu Instagram, por que eu estou falando dele? Porque em cima na bio tem um link de um site. Entra naquele site e faz seu cadastro ali. É o cadastro que vai dar para você a participação dessa sequência de 4 lives que eu vou fazer dia 20. Entendeu?
O meu YouTube é Max Daguano, Sumi Fitness. Max Daguano, se você colocar lá Max Daguano, você vai cair no meu canal do YouTube. E o meu Instagram também é Max Daguano. Meu YouTube, toda segunda-feira às 9 horas da noite tem live no meu YouTube. Toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, terremoto ou tsunami. No meu Instagram, toda quinta-feira tem live. Ontem teve uma, às 8 horas da noite. E nos dois canais tem vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo novo. E não são os mesmos vídeos, são vídeos diferentes que vai para um, vai para outro. Nossas consultoras estão com a gente há 8 anos e outras há 6 anos. Isso é muito bom, isso mostra o como vocês têm ali uma consistência de gestão onde você não tem aquela troca de equipe. Isso é bem bacana, hein, Geostar? Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Show de bola. Galera, tá acabando aqui. Eu vou precisar encerrar antes que caia a nossa live. Pessoal, olha só. Prazer falar com vocês. Recado aqui. Sexta-feira que vem tem mais, tá? Nas próximas 3 sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Marca na agenda. Não esquece. Vamos tomar um café junto aqui, tá? E para quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, YouTube Max Daguano, Instagram Max Daguano, todos os dias tem vídeo novo nessas duas mídias. Tenho certeza que você vai ter pelo menos um insightzinho ali. Beleza, galera? Valeu. Galera da Labela Máfia, tamo junto. Obrigado. A live vai ficar salva aqui no IGTV. Beijo, galera, e boa sexta-feira para vocês. Valeu. Valeu.